aí, menor beleza? Estamos aqui com a nossa aula 3 do nosso curso de IPv6, curso tão esperado. Lembra que a gente tá na meta de chegar até 250 mil seguidores, 50 mil inscritos aqui no YouTube. A gente tá indo para nossa próxima aula 3 de IPv6 e a gente vai falar de uma coisa muito, muito importante para IPv6. As pessoas sempre falam assim, Alfredo, me ajuda a entender subrede no IPv6 e a parte mais importante para entender subrede no IPv6 é isso que vai começar hoje, que são as bases numéricas. Então vamos lá para a aula, lá pro slide, para você começar a entender melhor isso. Vamos lá, as bases numéricas. A gente sabe que para conseguir entender o computador, a gente precisa entender sobre base numérica e nós, seres humanos, fazemos a utilização de bases numéricas para tudo. Para contar, para somar, para dinheiro, para pagar conta, boleto, esse monte de coisa, analisar números das redes sociais. E as bases numéricas são basicamente para isso. Mas vamos lá, ó. Existem várias formas de representar números. Decimal, que é o que todos nós usamos. Binário, que é o que o computador usa. Hexadecimal e até o octal. Vamos entender cada uma por que elas são importantes. Porque o IP, basicamente, ele tem que usar duas. O IP normal. Se você der uma olhada aqui, ó, no curso de IPv4, que tá aqui no card, você vai ver que o principal pro IPv4 é binário e decimais. As principais bases numéricas para lá. Mas a gente vai começar a trabalhar com o IPv6 agora. E aí no IPv6 ele entra o hexadecimal. E é importantíssimo que você tenha as bases numéricas bem entendidas na sua cabecinha linda e maravilhosa. Para quando eu falar de IPv6 que tem o hexadecimal e começa a entrar letra na brincadeira, você consiga entender melhor. Decimal, base 10. E aí sempre que você vê o 10 escrito em algum lugar, eu vou botar aqui no quadro branco para você ver como é que é, ó. Você tem um número. O número é esse aqui. E aqui embaixinho tem assim, ó, 10. Quer dizer que ele é decimal. Se você tiver qualquer número, ó, 595. Quando a gente começar a representar agora assim, ó, com 10 embaixo, quer dizer que ele é um número decimal da base 10. Por que a gente precisa dessa representação? Porque se não tiver escrito 10 aqui embaixo, não tem como saber se esse 100 é binário ou esse 100 é octal, hexadecimal, decimal, por exemplo, 595. Se eu não boto 10 embaixo, eu não sei se é hexadecimal ou se é decimal. Como o IPv6 trabalha com hexadecimal, é muito importante ter isso bem especificado para você não confundir, porque na hora de fazer o cálculo é diferente. 595 em decimal para 595 em hexadecimal. Vamos voltar aqui para o slide. É o que usamos no dia a dia, vai de 0 a 9. Lembrando que o número é decimal, não é porque vai de 1 a 10, é porque vai de 0 a 9. Então, ó, você vai contar, ó, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 valores no total, por isso que é decimal. Basicamente, a gente usa o decimal por conta dos 10 dedos que a gente tem na mão, né? Quando começou a fazer as contagens há 3.000 anos antes de Cristo lá, foi se utilizada essa fórmula de base 10. Eu posso ter base 5, base 3, base 2, que a gente tem, né? Base 15, base 18. A gente tem, por exemplo, tem uma base numérica que a gente usa que é diferente de base 10, que é a base 12, por exemplo, que são as horas. A gente tem 12 horas. A gente pode usar a base 24, que são 24 horas. Você pode usar a base 60, que são os 60 minutos. Tudo depende do que você está utilizando ali. Basicamente, se usa a base 10 porque tem 10 dedos na mão. Exemplo, 125, 2024, isso aí você já sabe. Usado nos IPs V4. A versão 4 de IP usa o decimal para identificar pra gente, tá? O computador não interpreta decimal. Curiosidade aqui, ó. Um número decimal pode ser convertido em binário ou hexadecimal para ser usado internamente pelos computadores. Então é aquilo que eu acabei de falar. Se você tem um número decimal, nós seres humanos utilizamos, mas o computador, no geral, ele usa o binário e em alguns determinados programas e dispositivos ele usa o hexadecimal e por isso que isso está aqui nesse curso. Se você quiser aprender mais sobre as bases numéricas, cara, dá uma olhada aqui, ó, no curso de informática básica, onde a gente fala um pouquinho melhor e mais aprofundado sobre as bases numéricas, sobre as medidas, unidade de medida, GB, TEB e gigahertz, megahertz, um monte de coisa. Vamos lá pro próximo. Binário base 2. Lembrando, ó, a gente falou que o que tem o 10zinho, ele é base 10. Se você tiver 1, 0, 0 e o 2 aqui embaixo, é porque é base 2. Essa vai ser a forma de diferenciar quando é decimal para quando é binário. Vamos voltar lá. Binário é a linguagem dos computadores, né? Só usa 0 e 1, só tem 2 valores possíveis, por isso ele é binário, bi de 2 valores possíveis. Por isso também que você fala que a pessoa ela é binária. Por que a pessoa é binária? 0 e 1, né? Ou a pessoa é não binária, porque ela não é nem 0 e nem 1. Ela não se identifica nem como homem, nem como mulher. Tudo que a gente tem na vida que só tem somente, a princípio, 2 valores ou 2 possibilidades, a gente chama de binário. Ah, o cara é binário, porque ou é sim ou não pra ele. Ele não tem os tons de cinza. Ou é certo ou errado. Tudo que tem 2 opções ou só 2 possibilidades, as pessoas chamam de binário na sociedade
velocidade no geral. E nos computadores não é diferente, né? 0 quer dizer que não está passando energia e 1 quer dizer que está passando energia. E assim, essa aula está chegando para você aí através da internet. Dá uma olhada também, ó, no curso de Fundamentos de Redes, onde a gente explica melhor isso. Exemplo, 1101 em decimal é 13. E se você não sabe converter, você vai aprender nesse curso de IPv6 como é que faz a conversão. Muito usado para representar dados e endereços de IP internamente. Cada bit é um dígito binário. Então, se eu tenho 0, 0 é um dígito binário, ou um nível lógico baixo também, tá? Se eu tenho 1, é um dígito binário, ou um nível lógico alto. Fique esperto, porque ao longo das aulas a gente vai precisar disso quando for falar de subrede nos IPv6. Exemplo prático é o IP 192 em decimal é 11.000.000 em binário. Então, você já vê de cara o seguinte, a gente usa a base decimal porque pra gente é mais fácil decorar só 3 números do que decorar 8 números. Imagina só se você fosse decorar todos os números em decimal em binário também. O número 192 só tem 3 números. Eu tenho R$196 na minha conta. Para eu representar isso no papel, eu escrevo o número 1, 9 e 2. São R$192. Agora, para o computador, o mesmo valor, 192, é obrigado a ter 8 números para representar o 192. Então, em termos de facilidade de escrever, vamos dizer assim, imagina só, você pegou um papel e você vai demorar mais tempo escrevendo 192 em binário do que 192 em decimal. Porque 192 em decimal, imagina, R$192. Para eu dizer para o computador que tem 192 em decimal, eu escrevo 1, 9 e 2. Agora, para dizer para o computador que tem R$192 na conta em binário, eu tenho que escrever 8 dígitos. 110000000. Eu tenho um esforço maior para usar o binário, consequentemente eu uso mais espaço de armazenamento para isso. Mas isso é outra história, só para você entender a necessidade do ser humano usar uma linguagem que é mais simples para ele, mais simples para você, que não precisa pensar. Próximo aqui, hexadecimal, que é bastante importante para a gente no IPv6. Base 16, a mesma coisa. Assim como eu disse que 100 é a base 10 porque tem um 10 embaixo, 100 é base 2 porque tem um 2 embaixo. Se for hexadecimal, vai ter o 16 embaixo. Na verdade, só é 100 se eu tiver na base decimal. Quando eu estou em outras bases sem ser a decimal, é 100 na base binária, na base 2. É 100 na base hexadecimal 16, beleza? Nesse curso de IPv6, a gente não vai ver o que tal. A gente vai ver só o que interessa pra gente, que é binário, decimal e hexadecimal. Agora vamos lá, o hexadecimal ele vai de 0 a 9 e depois ele vai de A a F. Por que que o nome é hexadecimal? Hexa de 6 e decimal de 10. Se você soma 6 mais 10, você tem 16, que é a base hexadecimal. Ele vai de 0 a 9, 10 valores numéricos e depois de A a F, que são letras. E aí essas letras são representadas por números. A é igual ao número 10, B é igual a 11, C é igual a 12, D é igual a 13, E é 14 e F 15. Isso quer dizer que toda vez que você for ver um número hexadecimal, para eu saber se ele é hexa, eu preciso ter números, qualquer número, tá? Porém, tem que ter letra, mas não pode ser qualquer letra. Só podem ser letras de A a F. Para você entender melhor, se eu tiver isso aqui, ó, 3, 5, 7, 2, 1, 0, pode ser um hexadecimal. Só tem número. Se eu tiver isso aqui, ó, F, E, 8, 0, 1, 0, A, também é hexadecimal. Letra e número. Agora, se eu tiver isso aqui, ó, J, K, L, M, não pode ser hexadecimal. Por quê? Não podem ter essas letras. Só pode ser de A até F para ser hexadecimal. Isso cai direto em concurso para você identificar os IPs abaixo, qual corresponde ao IPv6 válido. É justamente por causa disso, tá? Outra coisa aqui, ó, muito usado em endereços MAC. Para quem não sabe, endereço MAC é um endereço físico da placa de rede do seu computador, ou do seu celular, ou do seu telefone, ó. Dá uma olhada aqui, ó, no curso de Fundamentos de Redes, a gente fala melhor sobre endereço MAC. Muito usado em endereços MAC, cores na web. Então, quando você vai programar, que você tá usando ali CSS, JavaScript, sei lá o que você tá usando HTML para botar cor ou no CSS, aquelas cores ali, elas estão em hexadecimal. Simples assim, né? Esse hashtagzinho na frente quer dizer que é hexadecimal. E no IPv6, que é o nosso foco aqui do curso. Também pode ser utilizado em memória RAM. Então, quando a gente fala de memória RAM, o hexadecimal tem a ver com a memória RAM, com o armazenamento dos dados na memória. Por um motivo bem simples. Você usando hexadecimal, você consome menos espaço para armazenar as coisas. Vamos lá? Eu não vou ensinar a converter agora, porque a gente vai fazer essas conversões no curso. Mas eu vou só te mostrar a diferença das coisas. Dá só uma
olhada nisso aqui. Eu tenho o número 255 em binário. Se eu tivesse que armazenar isso numa memória, eu precisaria usar 8 espacinhos, um para cada número. Cada campinho desse daqui, cada númerozinho desse vai ocupar um espaço dentro da memória RAM. Então, isso aqui representa o valor 255. Se eu transformar de binário para decimal, 255 vai ser 255 mesmo. Então, o valor 255 é assim em binário. Por exemplo, tenho R$255 na minha conta e quero escrever isso no papel usando a base binária. Isso aqui quer dizer que eu tenho R$255 na minha conta. Esse aqui de baixo é o decimal. E também quer dizer que eu tenho R$255 na minha conta. E se eu quiser escrever isso aqui em hexadecimal, FF, também quer dizer que eu tenho R$255 na minha conta. Você está vendo um melhoramento aqui no armazenamento? Se eu quiser escrever no papel, eu vou gastar mais números para representar o valor 255, porque para representar o valor 255 eu tenho que botar 8 números uns, 8 bits uns. Se eu escrever no papel em decimal, eu vou usar 3 números, o 2, o 5 e o 5, para representar o mesmo valor de dinheiro. E se eu usar o hexadecimal, eu vou ter que botar FF só. Então eu transformo 8 espaços utilizados em apenas 2. E por isso que a gente usa o hexadecimal para memória e para várias outras coisas. Pelo consumo de espaço. Na hora de escrever, eu escrevo menos números para representar a mesma coisa. Na hora de guardar, eu guardo menos coisas para representar a mesma coisa. Ficou claro? Se você está tendo dificuldade de entender isso, deixa aqui nos comentários que eu posso te ajudar te respondendo. Agora que você já sabe que tem diferença das representações de valores, né, usando as bases diferentes, vai nos nossos patrocinadores, Rochinet, que é o nosso patrocinador principal, essa empresa linda e maravilhosa que desenvolve site, plataforma, sistema de hospedagem lindo, perfeito, com suporte maravilhoso, o pessoal dá atendimento, tem backup diferenciados, tem nuvem, tudo com SSD na maioria dos servidores, você pode pagar um pouquinho mais para ter uns servidores mais potentes, os planos são muito bons, inclusive a nossa plataforma de cursos, HRBR Cursos, é hospedado lá na Rochinet. Foram eles que desenvolveram o site, eles tratam com todo carinho lá a nossa plataforma, então você pode ter a sua plataforma lá, hospedar o seu site e também pode desenvolver a sua plataforma com a Rochinet. Agora vamos continuar nossa aula. Um exemplo de hexadecimal é um F em hexadecimal, 31 em decimal. Mas eu já te mostrei outros exemplos e desenhei para você, né? Vamos lá, agora eu também tenho a octal. A gente não vai aprender conversões com octal, mas eu vou falar dela porque também é uma base numérica, né? Assim como a base 10 tem o 10zinho, a base 2 tem o 2zinho, a base 16 tem o 16zinho, a base octal é exatamente o que eu tinha mostrado antes. Se por um acaso, ó, como é que eu sei qual é a base? Se tem 10zinho decimal, 2, 16, eu posso ter 100 em octal também, para diferenciar, eu tenho que ter o 8 embaixo. Se eu não tiver identificação nenhuma, entende-se que é decimal. Agora, se eu quero representar o número 100 e eu quero ele em outra base, eu tenho que representar a base aqui. Tem que botar que é 2, 16 ou 8. E o octal, ele só suporta dígitos de 0 a 7, e é um erro comum que às vezes os alunos cometem quando vão fazer questões, porque eu boto assim, das opções abaixo, qual corresponde ao número em octal? E eu boto o número 8 nas opções. E como a base é octal, a pessoa confunde achando que o número 8 está dentro da base octal, e não está. São 8 dígitos, quer dizer que vai de 0 a 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho, ó, 8 valores. Tá? Antigamente usado nos sistemas Unix em permissões de arquivos. Antigamente nem tanto, porque ainda tem algumas versões de Linux que usam as permissões em octal, tá? Então, se você acha que base numérica não serve para nada, até para determinar as permissões dos arquivos e pastas no Linux, você precisa saber sobre os números octais. Olha que coisa linda e maravilhosa. Também aparecem conversões intermediárias entre binário e decimal. Você pode utilizar o octal como meio termo ali. Porém, a gente vai usar outras formas para fazer isso. Vamos lá, e por que isso importa? Binário é a base do computador. A gente já falou isso ao longo das aulas. Decimal é a forma como lemos e usamos os números no dia a dia. Hexadecimal facilita a leitura e escrita de grandes números em binários. Já mostrei para você. E o octal aparece em sistemas de arquivos e configurações. E também nos registradores, que são aquelas memórias de alto desempenho que existem nos processadores. Vamos lá trazer um pouquinho mais para a área de redes. Ó. O IPv4 usa 32 bits. A gente já viu isso lá no começo. Dividido em 4 blocos de 8 bits. Esses blocos de 8 bits a gente chama de octeto. Se você quiser aprender mais sobre isso, especificamente, tem aqui ó, no card o curso de IPv4. Cada octeto, por que é octeto? Porque tem 8 bits. Cada octeto é representado em decimal para humanos e em binário para máquinas. Por exemplo, o IPv4 em decimal é o 926801. O IPv4 em binário é 192.1.1, esse monte de 0, 168.1.0.1.0.1.0.0. O 0 tem que ter os 8 bits para representar os zeros e completar os 32 bits. Quando o computador recebe a representação em binário,
binário. Isso é muito importante porque a gente vai precisar disso quando for trabalhar com os IPs V6. Eu não posso simplesmente pegar esse zero decimal e transformar em um zero binário. Não posso. Eu tenho que pegar esse número inteiro aqui, no total ele tem que dar 32 bits. Se eu tenho 8 bits aqui para completar, aqui embaixo eu tenho que ter 8, aqui embaixo eu tenho que ter 8 também. Alfredo, mas 8 zeros é a mesma coisa do que um zero? Na base decimal, sim. No binário para o computador, não. Quer dizer que eu tenho 8 posições que estão vazias, que eu não estou utilizando. Esse monte de zero aqui representa isso. Olha, eu tenho 8 espacinhos aqui que eles estão vazios, mas os espacinhos estão aqui. Se eu boto um zero só, eu estou dizendo que eu só tenho um espaço. Eu só tenho um espaço e só tenho um espaço vazio. Quando eu boto 8 zerinhos, quer dizer que eu tenho 8 espaços e esses 8 espaços estão vazios para eu poder colocar computadores depois. Se você viu o curso de IPv4, você vai entender melhor, e acompanhando o curso de IPv6, você vai entender melhor também. A mesma coisa acontece com 1, ó. Eu preciso desses 7 zeros para colocar esse umzinho no final, para dizer que dos 8 espaços, eu tenho 7 vazios e eu tenho um cheio, que é o último bit. Cada localização aqui desses números, eles têm um valor diferente na hora de eu converter decimal. A gente vai aprender isso mais para frente. Junto fica assim, né? Mas aí você já sabia. E quando eu falo de hexadecimal, ó, o IPv6 ele tem 128 bits, representados em 8 blocos de 16 bits, ó. Quer dizer que aqui eu tenho 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, e no final 16 vezes 8 vai dar 128 bits. Olha a diferença da quantidade de binários que eu tenho aqui para a quantidade de binários que eu tenho aqui. O bagulho do IPv6 é justamente aquilo que a gente falou na primeira aula, cara. É muito número possível que eu posso ter. Então, IPv6 em hexadecimal completo fica esse negócio grandão. Em binário, ó, 2001. Vira isso aqui. É o que eu falei. Isso aqui não é 2001. É 2001 em hexadecimal. Vira esse monte de binário. E detalhe, eu tenho que colocar os zeros à esquerda. A gente está acostumado de não colocar zero à esquerda. Por quê? Se você tem 10 reais, você tem 10 reais. Se você tem 10 reais, você continua tendo 10 reais. Se você tem 10 reais, você continua tendo 10 reais. Agora, se você tem 10 reais e coloca um zero aqui, você deixa de ter 10 reais e passa a ter 100 reais. Por isso que a gente fala que zero à esquerda não serve para nada. Porque eu posso colocar quantos zeros for à esquerda que nunca vai aumentar o meu valor final. Agora, se eu boto zero à direita, eu começo a aumentar o valor. Se eu tenho um zero, eu tenho 10. Se eu tenho 2, 100. Se eu tenho 3, 1000, 10 mil, 100 mil. E vai aumentando. Quanto mais zero eu vou colocando à direita, eu vou aumentando o meu valor final. Por isso que zero à esquerda não conta para nada. Porém, quando a gente trata de base numérica, binário principalmente, os zeros à esquerda e à direita contam e são muito importantes para representar aquilo. Tem o espaço, mas não está sendo utilizado agora no momento. E a gente vai aprender a utilizar com as sub-redes mais para frente. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre IPv6 com essa nossa aula de bases binárias, bases numéricas, que vai te ajudar bastante a se aprofundar e ter uma base sólida para começar a trabalhar e entender melhor IPv6, né? Já sabe, curte, segue, compartilha, faz tudo aquilo que você sabe que tem que fazer para ajudar a gente a chegar aos 250 mil. Lembrando que muita gente que assiste o vídeo não é seguidor aqui do canal, não é inscrito no canal. Então se inscreva, por favor. E se você quer se aprofundar mais em bases numéricas, eu vou botar aqui, ó, a aula de bases numéricas lá do curso de Fundamentos de Rede, que são 3 aulas que explica bem mais aprofundado isso. Ou se você quiser aprender mais sobre IP, tem aqui, ó, o curso de IPv4, que tá lindo para você aprender mais sobre isso. Nos vemos na próxima aula.